mandaram, Max, você viu isso aqui? Eu falei, não. Aí quando eu vi, eu também fiquei chocado, não sabia que o Lacombe iria gravar um vídeo, que iria postar ontem, e muito menos que ia ter prints de conversas privadas. Tá? Realmente não sabia que ia ter isso. Tá? Foi para mim também foi uma surpresa. Bem, óbvio, todo mundo tem o direito de gravar o vídeo, né, se a pessoa acha que está sendo atacada, ela tem o direito de se defender sem problema nenhum. Eu só não gosto, realmente não gosto, de você pegar conversas privadas e colocar em público, tá? Isso é uma coisa que eu não gosto. E não farei isso. Não farei isso. Isso eu já deixo bem vocês avisados, porque não é do meu jeito. Né? Não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Acho que cada um tem a sua consciência. Mas eu não gosto de pegar conversas privadas e publicar. Tá? Bem, de repente a pessoa achou que era uma defesa. Sempre foi com os assinantes, né? Sempre foi com os seguidores. E por isso que eu cedi a minha parte, né? Cedi a minha parte da timeline, porque eu não queria causar nenhum problema ao projeto. Né? E aí, depois que eu decidi voltar e tudo, as coisas começaram a divergir ainda mais, eu falei, olha, realmente não dá para mim, né? Não dá para mim, não dá para continuar, não penso em voltar, né? Não penso em voltar. Eu não gosto de levar coisas do privado ao público, sabe? Por que eu não gosto de fazer isso? Porque levar coisas do privado ao público tem um problema que é o problema do recorte, né? Então, tudo tem uma história de vida, ou seja, tudo que você fala ali no privado, você não se importa muito de que alguém vai ver, né? De que aquilo vai ser tornado público. Então, você fala livremente, você fala o que você está sentindo na hora, você fala aquilo que você acha ali naquele momento, né? Que é o que está acontecendo. Então, é natural, né? Esses excessos, essas divergências, elas acontecem. Né? Chega um momento que você fala, olha, pelo bem do projeto, né, para mim não dá mais. E foi basicamente isso que aconteceu. Foi basicamente isso que aconteceu. Muita gente falando, né, como se continue aqui no canal, né, traga mais pessoas. A gente precisa entender o que está acontecendo no país, entender o que está acontecendo no mundo e nos formar. Existe esse segundo passo. Existe um segundo passo. É óbvio que eu sei que as notícias atraem mais, e elas são importantes, elas são à frente, né? O fronte de batalha são na parte eleitoral, na política. Mas é como se o Brasil fosse um doente em estado terminal e a política fosse o analgésico, o antitérmico. Né? É para manter o paciente vivo, mas não vai curar. Só o que vai curar é uma mudança na educação e na cultura. Aí a gente muda o país. Foi assim que os esquerdistas corromperam o país. Um trabalho de décadas. Acho que já podemos falar de século. O Partido Comunista no Brasil, eu acho que ele foi formado ali no início da década de 20, então já tem mais de 100 anos. E eles focaram exatamente nesses dois pontos, educação e cultura. E foi aí que a gente começou a perder o Brasil. Então agora o resgate vai ser pelo mesmo caminho, educação e cultura. E da minha parte, é isso que vocês sempre vão ter aqui, né? A análise mais honesta possível, acertando ou errando, e essa vontade de fazer a formação não devem ser levadas a público. Outras pessoas podem pensar diferente, não tem problema, mas essa é a minha opinião. Tá? É assim que eu vejo, eu acho que a gente tem tanta coisa para focar, sabe? Tanta coisa para construir, tanto trabalho para ser feito ainda. A gente não pode perder o foco, gente. Ainda mais o momento que a gente está vivendo no Brasil, ele é crucial. Crucial, porque nesse momento, vocês têm essa noção do que eu vou falar agora? Depois me digam. Nesse momento está sendo decidida a eleição. Nesse momento está sendo decidido quem as forças internacionais vão apoiar ou não. Principalmente aqui eu estou falando do governo americano.
Então, esse momento que a gente está vivendo é crucial. Por que vocês acham que eles estão fazendo assassinato de reputação com o Eduardo Bolsonaro? Se o candidato é o Flávio? É para queimar o Eduardo Bolsonaro no governo americano. É para poder levar essas reportagens em inglês para o governo americano e dizer, tá vendo? Ó, vocês estão ouvindo esse cara? Olha a suspeita que tem contra ele. E é tudo mentira. E é tudo mentira. É tudo factoide. Eles querem minar a reputação do Eduardo Bolsonaro. Porque, primeiro, eles sabem que não vão conseguir prender o Eduardo Bolsonaro. Eles não vão conseguir provar nada. Eles sabem, segundo, que o Eduardo Bolsonaro não depende do Brasil para se manter. Então, a única coisa que eles querem, com essa história toda de assassinato de reputação com o Eduardo, é criar factoides, é criar suspeitas baseadas em nada e fazer lobby, sabe? Chegar lá e falar, olha aqui, ele está sendo investigado. A investigação está dizendo isso, isso e aquilo. Vocês vão ouvir realmente o Eduardo? O governo americano vai ouvir se depois ele for condenado. É assim, você acha que o americano que está ouvindo vai saber todos os detalhes? Não vai. Não vai. Ele vai olhar, mas saiu na Folha. Não, saiu, ó. Eu tinha até separado hoje para a gente ler aqui juntos. Fundo de advogado de Eduardo comprou casa no Texas. Olha que loucura. Olha que loucura esse título. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Olha que título canalha. Fundo de aliado de Eduardo, que administrou o dinheiro do filme, comprou casa no estado em que o deputado vive. Bem, provavelmente não é o fundo do filme, tá? E o fato do cara ter comprado uma casa no estado onde o Eduardo vive não quer dizer nada. Só quer dizer que o cara mora lá. Aí ele vai comprar casa em outro lugar? Ah, mas o Eduardo usou o advogado de imigração dele para gerir o fundo do filme. Ele vai pegar alguém que ele não confia, que ele não conhece, para gerir o fundo do filme? É tudo factoide, gente. É tudo factoide o que eles estão criando. E lamentável. Eu não estou entendendo. Assim, realmente eu não estou entendendo essa postura, gente. Não estou entendendo. Faço esforço para entender. Aquilo que eu falei para vocês, eu sempre tento ver o melhor das pessoas. Mas eu também não estou entendendo essa postura. Qual que é um indício de crime, gente? Se alguém me apresentar um indício de crime, beleza, vamos investigar. Mas a investigação também teria que ser nos Estados Unidos, né? Porque foi para o fundo e do fundo teria ido para o Eduardo. É isso que eles falam. Que, não aconteceu, tá? Não aconteceu. O fundo do filme não mandou dinheiro para o Eduardo Bolsonaro. Isso aí vocês têm que ter muito claro. O fundo, que era exclusivo para o filme do Jair, não enviou dinheiro para o Flávio. Eu mostrei para vocês aqui na manchete. A manchete fala fundo do advogado ligado ao Eduardo, usou um dinheiro para comprar, mas é o fundo do filme? Não é, né? Então qual que é o problema do cara ter um fundo e ele pegar o dinheiro para ele comprar uma casa no Texas? E por que essa casa tem a ver com o Eduardo? Aí você lê, na matéria não tem nada. Sério, gente, assim, é um assassinato de reputação e eu tô acostumado com isso. Por causa do Terça Livre, desde a época do Terça eu tenho visto esse assassinato de reputação. E é sempre contra as mesmas pessoas. E na época da eleição é sempre mais forte. Mas qual que é o critério? Tá? Qual que é o critério? O critério é o seguinte, não tem fundamento. Você lê a matéria e você, tá, mas cadê o fundamento dessa acusação? É só ilação. É só falar que fulano fez aquilo, ou talvez tenha feito, não tem isso, né? Há indícios, mas não diz quais são os indícios. Registros, mas não diz quais são os registros, não mostra o registro. Quando você lê essa peça de jornalística, né, que não é, ali você já tem que desconfiar. Porque quando tem o crime, gente, quando tem um indício, o jornalista vai falar. Se ele não está falando, não é porque ele está escondendo, é porque ele não tem.
Porque, é óbvio, é uma bomba. Você imagina. Não, eu tenho aqui, né, por hipótese, eu tenho aqui o recibo do banco, o comprovante de transferência para a conta do fulano. Vocês acham que isso não ia estar na matéria? É claro que ia estar na matéria. Porque isso prova a tese da matéria. Então, quando você lê uma matéria e você espreme, não sai nada, você fala, isso aqui é narrativa. Isso aqui é narrativa. Ah, Max, mas e se tiver outros meios que você não sabe? Aí, meu amigo, você quer a chamada prova negativa, né? Que é chamada prova diabólica. Você pode acusar qualquer pessoa de qualquer coisa. Imagina, alguém começa a te acusar. Não, você roubou sim. Fala, mas como que eu roubei? Pode olhar minhas contas. Aí você mostra as contas. Mas você usou a conta de um laranja. Não, pode usar, pode olhar a conta da minha esposa, meus filhos, os parentes de primeiro grau. Aí não tem nada. Mas você usou alguma outra conta, alguma outra pessoa, é impossível, não vai acabar nunca. É por isso que eu concordo. Eu concordo. E muita gente, às vezes, discorda de mim, que eu tenho conversado, tá? Mas eu concordo com o Flávio e com o Eduardo que não tem que ficar se explicando muito, não. Se você não fez nada de errado, você não precisa ficar se explicando muito. Sabe? Porque senão eles vão querer... Cada explicação, eles vão tirar uma outra explicação. Eles vão tirar uma outra pergunta para que você faça outra explicação. E assim vai, não vai acabar nunca essa história. Então você tem que falar, você é um mentiroso. É isso que você é, porque você me acusa sem provas. Eu não tenho que ficar mostrando, não, olha aqui, olha isso aqui. Não vai, não entendo. Essa é a minha posição, é igual a do Wilson. Eu estou tentando entender qual que é o motivo dessa postura. Eu realmente não sei o motivo. Ercília. Obrigado, Ercília. Cristiano Giordani. Max, sinceramente, com esses jornalistas que estudam por anos, conseguem manter narrativas sabidamente mentirosas, eles estão ajudando a ditadura. Estão mesmo. E isso que o Cristiano está falando é algo importantíssimo. Sem essa mídia vendida, a ditadura do Brasil não estaria tão forte como está hoje. Eu não tenho a menor dúvida. Vocês viram a diferença que fez quando a Malu Gaspar, do Globo, publicou sobre o contrato de 129 milhões do Alexandre de Moraes, da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master? Vocês viram isso? Foi assim, rejeição do STF foi lá em cima nas pesquisas. Agora, vocês imaginam se desde o início a imprensa estivesse fazendo o papel dela e vigiando os três poderes? Porque esse é o papel da imprensa, sabia? O papel da imprensa é também de vigilância do governo. Porque você está trabalhando e você não pode ficar vigiando tudo que o governo faz, não dá tempo, é impossível. Então, o jornalismo, ele também tem essa função, uma função de vigilância, uma função de dizer, tem alguma coisa errada aqui com esse prefeito, tem alguma coisa errada aqui com essa obra estadual, tem alguma coisa errada aqui com essa estatal federal. Esse é o papel do jornalismo. E eles se omitiram criminosamente desde que abriram um inquérito das fake news. A gente não estaria na situação que a gente está hoje se não fosse essa imprensa vendida que virou propaganda do regime. Isso aí eu tenho certeza. Certeza. O pouquinho que